continuidade aos estudos sobre a Grécia Antiga. Os gregos eram politeístas e acreditavam que seus deuses viviam no alto do Olímpio, que era uma montanha mais alta da Grécia. O Olímpio passou a ser sinônimo de céu. Julgavam que os deuses eram semelhantes aos homens, guerreavam, casavam, tinham amor, ódio, etc. Podiam favorecer ou prejudicar os humanos. Por isso, para agradá-los, faziam festas, davam presentes, faziam orações, entre outros. Cada cidade cultuava seus deuses, construíam templos e santuários, faziam festas com procissões, cultos e oferendas. Por isso, dizem-se que era uma religião cívica. Algumas cidades tinham oráculos com sacerdotes que orientavam quem vinha pedir conselhos ao Deus. Os gregos eles criavam muitos mitos também, que servem para compreender o modo de viver e pensar daqueles povos. O primeiro jogo olímpico aconteceu em 676 a.C., na cidade de Olímpia, e acontecia a cada 4 anos, em homenagem ao deus Zeus. Próxima data de realização, as guerras eram interrompidas e os homens de diferentes cidades e profissões iam para a Olímpia participar do acontecimento esportivo, cívico e religioso. Então, falando aí sobre a religião grega, a religião, percebemos que ela influenciava muito a vida das pessoas e existiam muitos mitos envolvendo a religião. Os jogos tinham perfil militar, repetia exercícios de guerra, aristocrático, que tinha o objetivo de destacar em honra frente aos competidores. A recompensa era simbólica, uma coroa de folhas de louro, que era recebida com entusiasmo na cidade, onde erguia-se estatuetas em homenagem àquele campeão, o vencedor dos Jogos Olímpicos. A presença de mulheres era proibida nos jogos e nem da plateia eles podiam participar. O teatro também nasceu de uma festa religiosa e cívica em homenagem ao deus Dionísio. Todos os artistas eram homens, frequentar teatro fazia parte da educação. Em Atenas, todas as atividades eram interrompidas em dias de espetáculo. Os gregos inventaram a tragédia e a comédia. São características da religião, o politeísmo, antropomorfismo, porque deuses eram apresentados com formas e comportamentos nos homens, como nós já foi citado. Eles reverenciavam os heróis ou semideuses, que eram aqueles seres que eram considerados filhos de um deus imortal, com o ser humano, que é mortal. Realizavam cultos privados para os espíritos dos seus antepassados. As esculturas eram expostas em locais públicos, também faz parte também tinha essa influência religiosa nas esculturas, expostas em templos e praças. A maioria era obra encomendada pelo governo. Os escultores da época clássica esforçavam-se para reproduzir figuras humanas de forma harmoniosa e respeitosas proporções. A pintura em vasos de cerâmica para armazenar alimentos de valor artístico é importante fonte também de estudo daquele povo. Retratam as cenas mitológicas, essas pinturas, e o cotidiano, o esporte, o amor, o trabalho, entre outros. Usa técnicas de figuras negras e vermelhas. O clima de liberdade, troca de ideias, debate político, religioso e o mito cedeu lugar a um pensamento lógico. Apareceu a filosofia ligada ao nascimento da polis, buscando explicar tudo o que existia. Os principais filósofos foram Sócrates, Platão, Aristóteles, foram os que mais se destacaram entre os séculos V e IV a.C.
A sociedade grega surgiu há cerca de 4.000 anos e influenciou outras culturas ao longo da história. Cidades gregas foram unificadas politicamente sob o domínio do macedônico. O período chamado de Antiguidade Clássica refere ao passado grego e romano. O alfabeto grego deriva do fenício, mas incluindo as vogais. Então, existe muita influência em todo o mundo, influência grega.